mais uma vez pelo convite feito, Senhor. Gloire à Muito Jésus. obrigado pela tua presença. Merci na présence Muito na yo. obrigado pelo teu amor. Merci na bolingo Pai, na eu yo. deixo esse momento nas tuas mãos. Papa na tiki momo na Não maboko na yo. permita que eu fale. Ko permette Mas tenga o na Senhor loba. usa minha boca Ko lo salela monoko como na um canal ngai. de água nessa tarde. Lokola kanala mai na No pokwa nome lelo. de Jesus Cristo. Na kombo na Yesu Estou a Kristo. repreender Na telemeli. todo espírito que não confessa o teu santíssimo Milimo nome. nyonso e confesse kombo na Todo utemo santo. espírito de complicação. Milimo nyonso e complication. Todo espírito de medo. Milimo nyonso a Tudo kobanga. aquilo que foi semeado. Nyonso eza ki Pai, eu seme. estou a arrancar nessa Papa na tarde. pikoli yango na pokwa Senhor, lelo. no nome de Jesus Na Cristo. kombo na Yesu Kristo. Aleluia. Gloire à Jésus. Espírito Santo. Molimo santo. Eu te convido. Na bengisi Toma o yo. controle Contrôle nyonso. e a gestão dessa tarde. Soit contrôle pe No soit pokwa nome lelo. de Jesus Na Cristo. kombo na Yesu Kristo. Aleluia. Gloire à Jésus. Aleluia. Oh, amen. Abrimos as nossas Bíblias Tofongoli makomi na biso. no livro de 1 de Reis, Na livre 1 roi, no capítulo 17. na chapitre 17. Vamos falar apenas do verso 12 e 13. Amém? Tokolobelaka verset 12 à 13. Amém? Amen. Não se aplaude pela palavra, é mesmo assim. Bem amados. Bien-aimé, Assim diz a palavra do Senhor. amen. Porém, ela lhe disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vem aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e o meu filho, para que comamos e morremos. Verso 13. Elias disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém, faz isso primeiro para mim, um bolo pequeno, e traz-mo para fora. Depois farás para ti e o teu filho a palavra do Senhor. Amen. Podemos tomar os nossos assentos. Tokoyeko zwa bisika na biso. Boa tarde, igreja. Bon après-midi église. Boa tarde, povo de Deus. Bon après-midi peuple nzambe. Boa tarde, Pai. Que Deus vos abençoe. Nzamba pambola bino. Antes de tudo, Yambwa nyonso. agradeço a Deus Nazo remercier nzambe. por esta tarde, Pona pokwa lelo. pelo convite formulado. Pona invitation eza formule. Também agradeço Na yepe kozongisa a matondi. existência da vida do servo de Deus, Na existence na via basala nzambe. o apóstolo Charles. Apôtre Charles. Onde ele está, que Deus lhe abençoe E rica pai e yazali. poderosamente. Nzamba pambola riche peu puissant. Também agradeço Na yepe kozongisa a matondi. presença dos eminentes servos de Deus, Présence abemina serviteur de Dieu. a presença de você, obreiro, Présence ayo e a ouvrier. presença de você, assembleia, que deixou a sua casa Présence na yo ensemble tiki ndako na yo. para ouvir a palavra do Senhor. Pona Amém? koyoka maloba Que nzambe. todos nós sejamos abençoados nessa tarde, no nome de Jesus Cristo. Biso banso topambola mana pokwa lelo na kombo na Yesu Kristo. Aleluia! Amen. Aleluia! Oh, amen. Dêem glória a Deus. Peça na glória a Oh, Dieu. glória a Deus. Gloire à Dieu. Esta é a casa do vosso Pai. O Amém? ezanda kwa papa na E bino. na casa do Pai, o filho tem que se sentir à vontade. Nanda kwa papa mwana sengela za la l'aise. Bem amado, Balingami. hoje é o nosso culto Lelo eza kilte na biso. de cura e libertação. Ya Amém? lobiko pe délivrance. Mas hoje eu trouxe um tema Mais lelo nga na memi teme moko. muito pertinente. O eza vraiment important. Amém? Amen. O nosso tema de hoje é: Teme na biso lelo ezali. a provisão Provision traz o equilíbrio. et même équilibre. A provisão Provision traz o et equilíbrio. même équilibre. Visão Vision. é que traz a provisão. Yango yaka na provision. Provisão Provision. é que traz o equilíbrio. Yango même équilibre. Amém, bem amado? Amen. Amém? Gloire. Deixa eu te dizer que visão, Tika na biso ete vision. não há visão Eza na vision mon côté. sem provisão. Sans provision. E não há provisão Eza na provision te. sem equilíbrio. Sans équilibre. Amém, bem amado? Amen. Afinal de contas, o que é visão? Nzokande nino eza vision. Visão é alguma coisa Vision je loko moko. vista em sonho, Oye monani na ndoto. usado por Deus Oye ye panzambe. para se comunicar com o homem. Pona ko Amém? se communiquer na nzambe. Amém, bem amado? Amen. Provisão Provision
significa prever, ezola seko prévoir antecipação na anticipation de algo que ainda não ne aconteceu. loko o na ne monani te. Amém? Amen. Aleluia. Gloire à Jésus. Reequilíbrio Équilibre significa ezolakisa harmonia, harmonie estabilidade et stabilité. e solidez. Amém? Amen. Aleluia. Gloire. A sala está fria. Saleza Aleluia. malili. Oh, oh, oh. Aleluia. Oh. Bem amado, deixa eu te dizer que nessa Balinga tarde, mi. Tika na ebiso na poko os lelo. 3 elementos andam juntos. Ba trois éléments batambola kelongo. Mas cada um Mais moko na com moko. a sua função. Azana Amém? fonction na ye. Deixa eu te dizer que Deus Tika na ebiso nzambe. é o soberano. Aza souverain. Ele está acima de tudo. Azali kolona nyonso. Aleluia, bem amado. Oh, amen. Mas ele tem um papel a cumprir. Mais yaza na rôle ye ya kokokisa. Jesus Cristo também tem um papel a cumprir. Yesu Kristo paza na rôle ya O kokokisa. Espírito Santo também tem um Molimo papel a santo cumprir. paza na rôle. Oh, yesengela kokisa. Aleluia. Oh, amen. Aleluia, bem Gloire amado. à Jésus. Mas os 3 Na bango misato. representam uma única pessoa. Bango misato bazo présenter moto Que moko. é a pessoa de Deus. O eza bo moto Que nzambe. é a pessoa de O Deus. ezali bo moto nzambe. Aleluia. Oh, amen. Mas cada um, Mais moko na moko. na sua função, Aza na fonction na na ye. sua personagem, Na personnage que na tem ye. papel diferente Baza na rôle a différent. cumprir, Ya kokokisa. a materializar, Ya ko réaliser. a colocar em ação Ya ko tia na action. na vida de toda criatura humana, Na vida bokeli nyonso de ime. todos aqueles que acreditam, Pena ba de banso todos bandimi. aqueles que creem. Pena ba oyo nyonso bandimi. Amém, bem Oh, amado. amen. Amém. Gloire à Jésus. Estamos juntos? Toze longo. Aleluia, bem Amen. amado. Aleluia. Gloire. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa Tika na tarde. salomo tuna na poko alelo. Será que você conhece o teu objetivo aqui nessa igreja? Est-ce que yo yebi objectif na yo awa na kati église? Sabes o porquê que você está aqui? Oyebi pona ni yoza awa. Bem amado, você Balinga sabe. mi. Yo yebi. Deixa eu te dizer uma coisa. Tika na ebiselo komoko. Deus Nzambe. não te tirou Alongoli yo dos te. sítios onde você estava, Ne siko yo nos zalaki. locais onde você se Na encontrava, bisiko yo por kutamaki. acaso, bem Ya amado, pamba em bien-aimé. vão, bem amado. Ya pamba Você bien-aimé. não está aqui em vão. Yoza awa ya pamba te. Para Deus Poete pa ya Nzambe. não existe coincidência. Eza na coincidence te. Para Deus não existe coincidência. Epa ya Nzambe coincidence eza Coincidência te. para os homens. Coincidence eza pona Para bato. Deus, Pona Nzambe. tudo tem um porquê Nyonso eza pona. e tudo tem um propósito. Pe Amém. nyonso eza na proposition. Amen. Pare e pense um pouco, bem amado. Kanisa mwa muke bien-aimé. Por que tu e eu estamos nesta visão? Pona nini yo nanga toza na vision oyo? Por que tu e eu Pona nini? permanecemos aqui nessa Yo visão? nanga tozokoba kati na vision oyo. Deus permitiu Nzambe para permettre que eu e você ete yo nanga estejássemos nessa visão. toza na vision oyo. Nós carregamos Po ete biso a tozomema provisão dessa igreja. provision ya église oyo. Nós Biso somos o equilíbrio toza dessa igreja. équilibre ya église oyo. Aleluia, bem Oh, amado. amen, bien-aimé. Aleluia. Gloire à Não te Jésus. menosprezes, bem amado. Oh, Deus Santo, obrigado. Nzambe mo santo, merci. Eu e você Ngana yo somos a provisão dessa igreja. toza provision église oyo. Amém. Oh, amen. Deixa eu te dizer uma coisa. Tika na yebishe lokomoko. Você Yo é a provisão da sua casa. oza provision ndako na yo. Yo é a provisão da tua família. oza provision famille na yo. Você Yo é a provisão dessa nação. oza provision nation Você oyo. Yo é a provisão do teu casamento. bem oza amado. provision libala Não na yo, se bien-aimé. menospreza. Aleluia. Amen. Aleluia. Gloire à Jésus. Oh, glória ao Senhor. Gloire à Jésus. O Senhor, Kolo Ele dá a visão ya pesaka e ao vision. mesmo tempo dá a provisão. Na même temps pesaka provision. A provisão, Provision. ela vem como sustento para a visão. E yaka pote simba vision. E a visão, Vision ela carrega a bênção da provisão. ya chargera lipambo ya Aleluia. provision. Mas a provisão, Mais provision ela carrega o equilíbrio, ye a même équilibre. o apoio Appui e o sustento pe ko simbama. para a visão. Pona vision. Bem amado, Bien-aimé. a provisão, Provision. ela tem que colocar pontes. Yes, ngala tsapon. É obrigação da provisão. Obligation ya provision. Colocar pontes Ko tsapon. para que a visão subsaia. Pote vision Para que a visão bima. vai mais Pote além. vision kende su liboso. Aleluia. Oh, amen. Para que
que a visão chegue Pour être vision ao comme nível mais alto, na niveau likolo. a provisão tem que fazer o seu trabalho. Provision sengele sala rôle na ye. A provisão tem que fazer. Provision trabalho. et sengele sala Amém. musala na ye. Amen. Amém, bem Oh, amado. amen. A provisão ela tem um papel fundamental Provision c'est un rôle fondamental no avanço da visão. pour l'avancement Na ya vision. multiplicação da visão. Na multiplication de vision. Amém, bem amado. Amen. Amém. Gloire à Jésus. Para que a visão possa expandir, Pour être vision quoi ko panzana. fluir, Et kende ko évoluer. ela depende da provisão. Ya zo dépend de la provision. Mas para que a provisão Mais pour être provision. possa viver Et quoi ko as vivre. coisas que estão no alto, Makambo eza likolo. ela tem que testemunhar Ye sengeli a atatola. glória de Deus. Kembo na Para Yahweh. ela testemunhar a glória de Pour Deus, être tatola kembo na Nzambe. convém que ela Na oyazali. Convém que Na ela oyaza. sustente a visão. Oyezo simba vision. Apoie a visão. Apuyaka vision. Coloque equilíbrio na visão. Atiaka équilibre na vision. Aleluia, bem Oh amado. Jésus. Para que tu possas viver Pour être yo quoi ko o vivre. melhor Malamu. e o bem dessa igreja, Pe desta bolamu visão. etonga oyo. Bem amado seja o apoio dessa Balinga visão. mizala puya vision Seja a oyo. provisão dessa Zala visão. provision vision Não oyo. seja anatema, bem amado. Kozala te Seja anateme. provisão. Zala Para que tu provision. possas viver a bênção que essa Pour être igreja yo quoi ko carrega. vivre li pamboli église oyo. Aleluia. Gloire. Aleluia. Gloire à Jésus. A paz do Senhor, igreja. Kimia na kolo église. Estamos juntos. Bem amado, nós acabamos de ouvir a nossa história Balinga mitosili koyoka lisese na biso. no livro de 1 de Reis, Na livre 1 roi. no capítulo 17, Na chapitre 17. no verso 12 Verset 12. e 13. Tina 13. Nós já ouvimos várias vezes Toyoka deja essa mbalebele. história. Histoire oyo. Nós já ouvimos Biso si o toyoka. profeta Elias, Ete prophète da Eli. viúva da Sarepta, E yave va que sarepta. os céus fecharam, Likolo que não ekangamaki. choveu, E mbule beta que houve kite. fome. Ezaki na Mas nzala. hoje vamos ouvir novamente. Mais lelo tozoyoka lisusu. Amém? Amen. Amém, bem amado. Amen. A Bíblia diz, Bible lobi. os céus fecharam. Likolo ekangamaki. E Deus, como sempre, Nzambe lokola momesano. anda atrás da palavra dos seus ungidos Atambolaka na nsima maloba bawe na ye. para cumpri-la, Mpona kokokisa. para Mpona materializá-la e komaterialize. para mostrar o seu poder. Mpona Amém? kolakisa nguya na ye. Amen. Amém. Amen. Elias fechou os céus Ele akangaki likolo. por causa da maldade que o rei Acabe Mpona ntina mabe ya roi Akabe. havia feito entrar O asalaki na akotisaki nação de na Israel nation Israela. por intermédio da sua esposa, Na nzela ya mosi na a ye. rainha Jezabel. Reine Jezabel. A Bíblia diz Bible lobi. que Jezabel Ete Jezabel. carregou deuses estranhos Amemaki banzambe para betrange. dentro do povo de Israel. Na kati ya Amém? libota Israel. E por causa disso, Mpona ntina a nango. ira do Senhor, Kanda na nzambe. por intermédio do profeta Na Elias, nzela prophète Eli. caiu sobre o povo. Ekweyaki likolo ya libota. O povo viveu momentos difíceis Libote evivaki bamoma moko ya de pasi. fome, Ya nzala. de seca. Ya bokauki. Amém, bem amado? Amen. Por causa disso, Mpona ntina nango. Elias Eli declarou adeklaraki contra o profeta, Contra- contra o rei contre e roi. a sua esposa. Pe mosi na E ye. Deus Ete nzambe. estava atrás da palavra do seu Azaki servo. na nsima maloba mosali na ye. Permitiu que os céus se fechassem. Atikaki ete likolo Os ekangama. céus ficaram fechados. Likolo Não ekangamaki. houve chuva Ezaki na mbula te. durante muito tempo. Na tango molai. Amém, bem amado? Oh, amen. A Bíblia narra Bible zoloba. que Jezabel Ete Jezabel. estava atrás de Elias Azaki na nsima para Eli. acabar com a vida dele. Po ete asisa bomoi na ye. Como muitos Eza lokwa mingi. entram por essa porta. Bakotaka na porte oyo. Bem amado, é incrível. Bien aimé eza É kokamwa. incrível você E- entrar por essa porta. Eza kokamwa yo koti na porte Procurar oyo. somente a queda do homem de Deus. Toluka kaka reshita mosai na bem nzambe. amado. Oh, bien aimé. Até tem a ousadia Bato mosusu de dizer bazata. que eles são a cabeça do Ya Charlie. koloba ete bango baza mitu ya Meu Charles. Deus, que nível de feitiçaria é essa? Oh, bien aimé lolenga sorcellerie nini oyo. Para seres a cabeça do Charlie, Oh, moto ya você Charles. tem que ser um grande líder. Yo foza na Você lit, tem que ser um grande pai. foza papa Porque monene. Charles Pote Charles. não é um servo qualquer. Aza mosali ya pamba te. Aleluia. Oh, amen. Bem amado. Balingami.
só mesmo misericórdia de Deus, né? ya solo kaka bopelema wana nzambe Você sai de onde você sai, yo bimi yo uti epa yo com uti teus problemas na baproblème na yo avançados até não sei ese aonde. lembi nango ndeso lembi Chega na aqui, você baproblème diz, oye ayo lobi o papá Clovis para pregar, papa Clovis foi a tateya revelação quem dá és tu. révélation yo Mas ndo quem pesa és kango tu, afinal mais de yo contas? za nani nzoka nde Oh, misericórdia, Senhor. mawa na Vamos nkolo pular esse capítulo. tozosote chapitre oyo Mas vê o que Deus fez. mais tala oyo nzambe asalaki Deus pegou o seu profeta, o seu filho, nzambe azwaki mwana ye profete na ye colocou-lhe num ribeiro, atiaki ye kati na nzela Carite, ya karipte para que po ete ele se escondesse ya batama da ira de Jezabel. na kanda ya Que Jezabel Jezabel estava furiosa. po ete Jezabel azalaki vraiment na kanda Eu quero te dizer uma coisa. nalingi meu amado. nayebisa eloko mona poko lelo Nessa ilha havia muitos animais ferozes. ezalaki vraiment na banyama ebele oyo bazalaki féroge Bem amado, balingami se Deus te manda cumprir soki nzambe atindi uma okokisa missão, mission moko cumpra. Amém? kokisa Cumpra sem medo. kokisa sans Sabe kobanga por que, que você tem que cumprir? oyebi mpona nini esengeli Ainda que okokisa naquele lugar haja bruxos, atake na esika na bandoki baza banganga bazali deixa te dizer tika que nayebisa tu yo naquele momento ete yo na que moma tiveres wana a cumprir a missão, soki ozokokisa tu mission és a visão. yo oza A vision visão perfura, bem amado. vision A ememaka bien visão aimé localiza. e A visão vision fecha a boca. elekalisaka vision ekanga monoko Aleluia. amen Deus é o Deus que tem a chave de todas as bocas, bem nzambe aza na amado. fongola minoko nyonso bien aimé Oh, oh se ele fechou a boca dos leões soki akangaki monoko para ya não balio devorar Daniel, po ete badevore Quem é o te bruxo? Daniel ndoki quem nini é o oyo quimbandeiro? nganga nini oyo Quem é esse animal feroz? animo nini féroce oyo Aleluia, amen aleluia, amen aleluia. gloire à Jésus Tempo depois, ntango moko elekaki Deus disse ao profeta nzambe ayebisi mosakoli Elias, eli vai em direção a Sarepta. kende na direction ya Sarepta Vai em direção a Sarepta. kende na direction ya Sarepta Lá vais encontrar uma mulher. kuna okokuta kuna mwasi moko Vais encontrar uma mulher que vai te alimentar. okokuta mwasi oyo akolesa yo Esta mulher é viúva. mwasi oyo aza veve Elias eli levantou-se atelemaki conforme a orientação de Deus. na lolenge orientation ya nzambe Foi. akendeki Foi a Sarepta. akende na Bem Sarepta amado, bien aimé Elias começou a caminhar. eli abandi Ele otambola caminhava. Eli Sabe abiso por que tambola. ele caminhou? Oyebi mpona Ele eli tinha atambolaki. que ir ao encontro da yesengelaki provisão. akende bokuta na provision Elias era a visão. eli azalaki E a vision mulher era a provisão mwasi da azalaki visão de provision Elias. A mulher mwasi era a provisão azalaki provision da visão de ya Elias. vision ya eli Amém, bem amado. oh amen Aleluia. gloire à Jésus Aleluia. amen Afinal de contas, nzokande Deus nzambe não queria alingaki te que esta mulher ete mwasi oyo alimentasse somente o Elias. alesa kaka eli Deus nzambe queria que alingaki por intermédio de na Elias nzela ya eli essa mulher fosse abençoada tremendamente. mwasi oyo apambolama vraiment makasi Aleluia. Igreja, desculpa. église Amados, bien-aimé Elias fez conforme a orientação do Senhor. eli asalaki lolenge nzambe Ele atindaki começou a caminhar. ya bande kotambola Ele começou a andar. ya bande A otambola visão como localiza. vision lokola A elokalizaka visão como perfura. vision lokola Ele elukaka perfurou ye a elukaki cidade de Sarepta. o Amém, vila bem Sarepta amado. bien-aimé Oh, oh Jésus olha o que aconteceu. tala oyo Esta esalamaki mulher também. mwasi oyo Como o mpe coração já estava preparado lokola motema ebongisamaki para deja abençoar o homem de po ete Deus. apambola mosali na nzambe Bem amado, começa a abençoar os homens de balingami Deus. banda kopambola basali Quando na coloca um nzambe texto aqui, abençoa homens de Deus. banda mpe kopambola basali na nzambe Aleluia. oh amen Não começam a resmungar. bobanda Por te tudo e por nada estão a koyimayima resmungar. soki Por balobi causa do milho e kwanza estão a mpo na ntina resmungar. mili kwanza bozoyimayima mpo na ntina 500 kwanza bozoyimayima Esta mulher, mwasi oyo ela tinha pouco só de
farinha. azalaki na mwa ndambo ya muka farine, Pouco só de azeite. ndambo ya mukeka ya mafuta, Que ela podia fazer bolo oyo efala asala gato para comer com o filho. mpo balia na E mwana, depois que morrer. nsima asala nini akufa. Mas como ela Me lokola ye já estava preparada azalaki por Deus, deja préparé par Nzambe, como a provisão da lokola visão de provision ya Elias, vision Eli, é lógico que ela não podia morrer. Amém? eza vraiment ye É moya lógico que ela não podia morrer. akokaki kokufa te. Porque ela po é uma ete mulher ye obediente. azalaki mwasi botosi. Aleluia. Amen. Gloire à Jésus. Elia caminhou. Ele atambolaki, Elia foi. ele akei, Elia foi ao encontro da bênção. ele akei na bokuta na Elia foi ao lipamboli, encontro da comida. ele akei na kokuta Elias bilei, foi ao encontro da ele água. akei kokuta na mai. Tenham glória a Deus, bem amado. Pesa gloire à Dieu bien-aimé. Tenham glória a Deus. Pesa gloire à Dieu. Você é a provisão dessa igreja. Amém. Yoza provision tonga o Você amen. é a provisão dessa Oh igreja. Amém. yoza Você é provision o tonga equilíbrio oyo. dessa igreja. Amém. Hey, amen. Você não é anatema. Amém. Yoza teloko bapekisa. Aleluia. Amen. A mulher também, Moi sipe. antes do Elias sair da porta da cidade, Yambo Elia bima na porte sa ville. lá vinha ela. Kuna ye wana zalaki. Vinha caminhando. Abande Ela kotambola. viu de longe o homem de Ya Deus. mona kina mosika moto na Nzambe. Ela começou a caminhar. Ya bando tambola. Ela começou a Ya caminhar. bando tambola. Chegou até a porta da cidade. Akoma kiti na porte sa ville. TikTok começou. TikTok bandi. O homem de Deus chamou-lhe. Hey, moto na Nzamba bengi. Mulher! Mwasi. Mulher! Mwasi. Aleluia! Oh. Oh, Amém. Deus amado. Deus cuida, é? Bien-aimé Nzamba za bien. Deus cuida muito. Amen. Ali onde você pensa que não tem nada, Epai yoso kansa ke é kuna lá loko onde a ezate. peça tremenda Epai está. wana neli pambola makasa ezali. Cuidado. Amen. Keba. Vamos ter cuidado em menosprezar os homens de Deus. Toza na Amém. bokebi akobwakisa Numa basa na cidade Nzambe. daquela, Na vile será que lokola é só ngo. aquela mulher que tinha azeite? Est-ce que mwasi wana kama takuta me na mafuta? Deixa eu te dizer que Deus não olha o exterior. Tika na biso Nzambe atalaka libanda Deus te. olha o Nzamba za interior. moto akati. Procura trabalhar o teu interior. Lukosala Para kati na você yo. ser provisão na tua Po família. etoza na provision Para famille na você yo. ser provisão Po no teu etoza na casamento. provision libala na Para yo. você ser provisão na Po tua etoza na nação. provision nation na yo. Aleluia. Oh, amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Elias disse: Elia lobi. mulher. Mwasi. Ela chegou e apanhou as lenhas. Ya komi pa lokoti bakoni. Ela estava mesmo quase meia morta. Vraiment comme akine pena kufa. Chegou, apanhou as lenhas. Akomi a lokoti bakoni. Antes de ela sair, Yambo ya bima. lá vinha a benção. Kuna lipambole zoya. Lá vinha a benção. Kuna lipambole Bem zoya. amado, deixa eu te dizer. Bien aimé tikana yebisa yo. Tudo que aquela mulher tinha naquele momento Nyonso o mwasi wana azalaki nango na moma era wana. limitado. Ezalaki limité. Se ela usasse naquele momento, Soki asalela yango na se moma ela wana. pegasse e fizesse um bolo Soki azwa asala para gato. ela e o filho Mpona dela, ye pe na mwana na e ye. comessem no mesmo Balia instante, pe na même no temps. dia seguinte, Mokolo elandi. ela já não teria mais nada. Ye alingi koza sune Ela eloko te. não teria mais nada Alingi para dar koza ao sune filho. eloko te po ete apesa mwana. Lógico que iria mesmo morrer. Ya solo vraiment alingi kokufa. Mas Deus, Mais Nzambe. como é infinitamente bom, Lokola aza vraiment malamu. Ele preparou uma bênção Ya bongisaki lipamboli. por intermédio de Elias Na nzela ya Eli. a favor desta mulher. Na faveur ya mwasi oyo. Aleluia, bem Oh, amado. amen. Aleluia. Gloire à Jésus. Bem amado, Balinga mi. Deus Nzambe. não quer Alingi te. o nosso muito Ete mingi na biso. para que Ele se glorifique. Po ete ya kumbama. Ele quer mesmo aquele nosso pecado Alingi kaka mukiwa na que nós toza nango. façamos com todo o coração Oyo biso tosala na motema para que Ele mobimba. possa multiplicar. Po ete ya koka na Sabe por kofulukisa. quê? Oyebi mpona nini? Porque Deus Po ete Nzambe dono da multiplicação. aza mokolo ya mofulukisi. Quem multiplicou o peixe? Nani afulukisaki Quem mbisi? multiplicou o pão? Nani afulukisaki Não mapa? fui eu. Eza Não foi a mamãe Luína. ezaki mama luinga Foi te. Deus. Eza Nzambe. Amém, bem Oh, amado. amen. Aleluia. Gloire à Jésus. Amados, Bien-aimé, no seu pensamento na makanisi na e yo, no meu pensamento, pe na makaniso yanga, nem sequer um dia nos passou tolekisa te mokolo te, que um dia estaríamos aqui. tokanisa te ke tozala ata mokolo moko. Certo?
Não nos passou nem tão pouco. tokanisata te. Mas olha como é que Deus cuia. Me tala lokola ndenge nzambe azalaka bien. Deus pegou o apóstolo Charles. Nzambe azwa apôtre Charles. Lhe disse: Alobi na ye, Charles, Charles, levanta. telema. Charles, Charles, levanta. telema. Porque eu, Deus, Po ete nga quero nzambe trabalhar. nalingi sala. Eu, Deus, Nga nzambe quero humilhar nalingi os humilhe bruxos das famílias. bandoki ya Eu, mabota. Deus, Nga nzambe quero tirar nalingi a nalongola limitação que está no meu povo. limitation eza na Eu, peuple na ngai. Deus, vou Nzambe deixar cair os nalingi impotentes. nakwesa Aleluia. bababa. Oh, amen. Gloire à Jésus. Bem amado, Bien-aimé, se você chegou aqui com uma limitação, soki okoma ana se na limitation, tua família soki na famille na tem yo embondeiros, eza na baoba, deixa eu te dizer que você está no lugar certo. tika na yebi soki oza na esika No esengeli, lugar certo, oza na esika onde se esengeli, derruba os epai embondeiros, bakwesaka babaoba Aqui, awa os embondeiros caem. babaoba ekweyaka Aqui, os awa embondeiros caem. babaoba Ainda com o bruxo ekweyaka da família, atake ndoki ya dizendo que famille você não vai alobi avançar. ete yo koavansa Aqui te nesta me visão, awa na há uma vision grande oyo promessa eza na dos promesa embondeiros monene caírem, ete babaoba dos embondeiros ekweyaka serem humilhados, babaoba bazala dos embondeiros komilie tornar-se baba cinza. oh Alléluia. Jésus gloire à Jésus Alléluia. gloire à l'agneau Ah, glória. oh Jésus gloire à Glória. Jésus. Deus disse: Nzambe lobi Charles, Charles levanta, filho. telema mwana Levanta, telema porque eu estou a trabalhar. po ete nga nalingi nasala Esses embondeiros, bababa oyo esses feiticeiros, bandoki que oyo batem o peito, oyo babetaka dizendo tolo que o meu povo ya koloba na peuple na não vai ngai evoluir. ete No bakoevolue lado te sentimental, na no ngambo lado sentimental financeiro, na ngambo em financeiro todos os campos e vertentes da vida, na bakani nyonso ya bomoi. eu vou deixar cair os embondeiros. Amen Teu amen intermédio. nazokwesa babaoba na nzela na yo Charles vai. Charles kende Constitui o tempo da verdade. etonga temps de la vérité Constitui o tempo da tonga verdade. temps de la vérité Filho, tu és a visão. mwana yo oza vision Tu és a visão do yo tempo da oza verdade. vision temps de la Mas vérité saiba de uma coisa. me yebe Eu eloko estou te moko colocar nga a nazotya yo provisão Clovis. provision A Clovis provisão Leon. provision leyon Clovis provision benção provision luyinga provision alléluia provision aide Jésus gloire à Jésus Aleluia. amen Aleluia. amen Aqui ninguém vai bater o peito. awa moko Que takobeta este to homem não é a visão ete moto aza na desta vision igreja. ya église oyo Aqui te ninguém vai bater awa o moto peito. te Que kobeta o tono Clovis não é a provisão dessa ete igreja. provision aza Que provision Leon não é oyo provisão dessa ete igreja. leyo aza provision Que te Luísa église não oyo é provisão oh luyinga dessa aza igreja. provision te Que église oyo Cristina não é oyo provisão Christi dessa aza igreja. provision te Nós église somos oyo a provisão biso dessa toza igreja. ba provision Nós église somos o oyo equilíbrio biso dessa toza ba igreja. équilibre Aleluia. Jésus gloire à l'agneau oh Jésus Aleluia, bem amado. amen Aleluia. amen Deus disse: nzambe alobi Elias, eli vai. kende A mulher vai te alimentar. mwasi akolesa yo A mulher vai te dar de comer. mwasi akopesa bilei Também os homens de Deus às vezes tem, então tem. É verdade. basali na nzambe mpe ta mosu bazala na Porque tonta naquela altura po ete na ntango a wana água estava difícil. mai ezalaki pasi Havia fome na cidade. ezalaki mpe na nzela na Ela já ville pediu água. ausosenge deja mai A mulher, o que ela fez? mwasi nino Disse, asalaki "Poças, meu Deus. alobi o nzambe Embora que yanga a água está difícil, atake mai eza mas pasi vou tentar arranjar. me Para o nameka homem de koluka Deus. mpo na moto na nzambe Amém. amen Mas o que o homem de Deus faz? Quando a Menino, mulher tentou dar a volta para ir ntango à busca d'água, mwasi ameki koke kozwa mai ela dele disse: ye alobi na ye traga-me também um bolo. yelanga Oh, mpe gato primeiro é água, liboso mai agora é bolo. nsima gato Deixa eu te dizer uma coisa. tika na meu ye irmão. biso eloko moko A bien-aimé glória da segunda casa gloire ya deuxième maison é maior que a glória da primeira eleki gloire casa. ya ndako ya liboso Bem amen amado, amen Elias sabia o que estava eli fazendo. ayebaki oyo abandaki Ele kosala sabia. eli ayebaki Oh, deixa eu te dizer. tika A nayebisa yo obediência vale mais que o sacrifício. o botoseleki mbeka Ainda assim, atake bongo a mulher obedeceu. mwasi atosaki kaka Mas antes de me obedecer, yambo olha o atosa que aconteceu. tala oyo esalamaki A mulher disse, mwasi alobi o Elias disse, eli alobi traga-me também bolo. yelanga mpe gato
O problema começou. Problème esika ebandaki. A mulher virou. Mwasi abaluki. Disse, homem de Deus, Alobi moto na Nzambe. eu não tenho bolo. Nga naza na gato te. Eu só tenho Nga naza kaka. pouco de farinha, Netenya farine. pouco de azeite. Na mwa muke mafuta. E vim apanhar lenhas Na yeki para kolokota mim bakoni. fazer o bolo Po ete nasala e eu gato. comer com meu filho. Nga nalia na mwana E na nga. amanhã nós Pe lobi morremos. biso tokufa na biso. Será que era verdade mesmo? Est-ce que ezalaki vraiment ya solo? Será que era verdade? Est-ce que ezalaki vraiment ya solo? E os homens de Deus que são persistentes. Bato na Nzambe oyo baza. Lógico, eles têm que ser persistentes. Logique bango Porque esengeli eles baza se baprosite. comunicam Po diretamente ete com bango o base Eterno. communicaka directement na Eles sabem do éternel. que fazem. Bango bayeba oyo basalaka. Ele disse ainda assim: Ye alobi eteke bongo. vai, Kende traga minha água, yelanga mai. faz primeiro o bolo para Sala mim, liboso gato mpo na nga. depois vais fazer Nsima nde para okosala seu filho. mpo na mwana na yo. Aleluia. Amen. Bem amado, Balingami. a mulher obedeceu. Mwasi atosaki. Ela só tinha um pouquinho. Ye azalaki kana mwa moke. Obedeceu. Mas Atosaki. nós, Me biso. quando nos colocam um cesto da Ntango oferta bazotiela aqui, biso panie ya ofrande awa. quando nos comunicam Soki bakomunike que biso. nós temos que participar, Biso esengeli apoiar toparticipe toapuye. na lista do apoio, Na lista apui. na lista do social. Na lista social. Ai, 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 o Jindungu começou. Pilipili ebandi. Povo canguinha. Povo canguinha. Por isso é que muitos não vivem a bênção do Senhor. Yango na mingi bazoviva lipambola Nzambe te. Dinheiro para comprar perucas. Oza na mbongo Temos mpona dinheiro kosomba para comprar peruka. vestidos. Oza na mbongo kosomba Para robe. apoiar aqui Me nesse pona cesto. topuye awa. Olha a mão. Tala loboko. Olha a mão. Tala nde loboko. Dezembro vocês comeram bolos. Desemba bino boliaki bagato. Todos nós comemos. Eu Biso comi. banso toliaki nga mpe naliaki. Bebemos gasosa. Tomilai mpe Mas basikre. nós paramos. Me biso E eske refletimos. tokanisaki. Pensamos mesmo. Tokanisaki Esses mpe. homens que Basali ficam oyo. conosco, Oyo bazalaki elongo na que biso. estão a par e passo, Oyo bamarshaka Com nossos basalaka. problemas. Bakota Comeram baproblème quê? na biso. Baliaki nini? comeram que? Baliaki Que nini? até agora, mesmo Oyo. o cesto, quando vos põe aqui o cesto Soki anda, soki batie pande wana na ma. as caras mudam. Bilongi ekomo As chanze. caras não podem mudar, bem Bilongi amado. ekoki kochanze te bien As caras aimé. não podem mudar. Bilongi ekoki kochanze te bien Quando nos aimé. dizem, Tango bazoyebisa bino vamos ofertar topesa makabo para esses servos, mpona basali eles merecem ou não merecem? bazomérite bie bazomérite te. Eles merecem ou não merecem? Bazomérite bie bazomérite te. Aleluia. Amém, bem amado. Amen. Bem amado, deixa eu te dizer uma coisa. Balinga mitika na biso eloko moko. A mulher, Mwasi ela até podia não fazer o bolo. alingaki kutu pete kosala ta gato. Ela até podia não dar de comer o Alingaki servo ne do pete Senhor. kopesa ata bilei pa mosala na nkolo. Mas Elias não podia deixar de ser Elias. Me Eli alingaki kotika kozala te Eli. Elias podia deixar de ser Elias. Eli fala tika kozala Não, Eli. Elias não podia deixar de ser Eli Elias. alinga kozala kaka Eli. É a mesma coisa que acontece. Eza pe lolenge moko Se você esalamaka. não quiser apoiar, Soki olingi koapuye te. essa visão não vai deixar de abençoar Vision vidas. oyo ekotikaka Essa te visão não kopambola vai deixar de bavi. existir. Vision oyo ekotikaka Amém, te. bem amado. Oh, amen. Apoia. Apuye. É bom. Eza malamu. É bom para abrir N portas na tua vida. Eza malamu mpona kofongola baporte mosusu na vi na yo. Aleluia. Oh, amen. Aleluia. Gloire à Jésus. Aleluia, povo de Deus. Na casa de Amen. Deus é alegria. Ndako ya Nzambe eza esengo. Na casa de Deus é paz. Na ndako ya Nzambe eza A pe. palavra quando sai, Maloba ntango você tem ezobima. que procurar Esengeli toluka. qual é o lado que te toca. Esika nino esimbi E yo. trabalha Pesala. neste lado que a palavra te toca. Amém? Nesika oyo liloba esimbeli yo. Se a tua mão é canguinha, Soki loboko no eza deixa de makasi. ser canguinha. Tika kozala loboko makasi. Porque esses homens Po ete bato oyo não vão comer Bíblia. bakolia Biblia Porque te. se fosse para comer Soki Bíblia, mpona a kolia primeira Biblia. pessoa que podia comer é Moto ya Elias. liboso fala alia fala Mas ezala Elias não Eli. comeu. Mais Eli alia Por Biblia que que te. Deus lhe dirigiu Po ete po ani Nzambe atindaki ye. naquela mulher? Epa mwasi wana. Porque sabia Po ete que ayebaki. ele tinha fome. Po ete azalaki na O que nzala. mata a fome é a comida, Oyo bem amado. ebomaka nzala eza Não bile é a bien aimé. palavra. Eza parole te. Bem amado, Balingami. estava essa mulher, Emoni mwasi oyo. não desce do bolo dela. Soki apesaka gato na ye te.
a Elias, epai ya Eli. também não podia receber a bênção que Deus havia trago por Alingaki intermédio de pete Elias. kozwa lipamboli oyo nzambe apesaki na nzela ya Eli. Amém? Amen. Aqui é semear Awa eza e koseme. aqui é colher. Awa oloni kuna te Semeia. kobuka. Lona Para depois colher. mpo na nsima obuka. Aleluia! Oh, amen. Aleluia! Gloire à Jésus. Estão tristes? Boza na mawa. Ficaram tristes? Bokomi na mawa. Não, não podemos ficar tristes. Tokoki kozala na mawa Amém. te. Não ficam tristes. Tozala na Isso mawa é te. bom. Oyo eza malamu. Aleluia! Amen. Aleluia! Amen. Bem amado, Balingami. essa mulher tinha duas coisas muito importantes. Mwasi Na azalaki na vida. biloko mibale ya motuya. Ela tinha o azeite Ye azalaki na mafuta. que simbolizava Oyo ebandi kosimbolize. o Espírito Santo. Molimo santo. Bem amado, Balingami. a Bíblia diz Biblia ye koloba. que sem o Espírito Santo Sa molimo nós santo. não podemos agradar a Deus. Biso tokoki kosepelisa nzambe Então é te. preciso Eza na que bosenga. nós Ete nos biso. enchamos com o Espírito Santo Totondisama na molimo santo. para nós agradarmos a Po Deus. ete Amém. biso tosepelisa nzambe. Amém. Amen. Amen. Tenha uma comunhão perfeita com Deus. Koza na Amém. communion parfait na nzambe. Você possa ser a Po ete yo provisão koka koza na em provision. todos os locais onde Na você for. balokali Amém. nyonso bisika nyonso yo kokende. Aleluia. Amen. Aleluia. Gloire à Jésus. Bem amado, eu estou na minha reta final Balingami nazokende vraiment da na suka mensagem que nanga. eu preparei. Ya message onga na Deixa eu préparé. te dizer uma coisa. Tika na biso eloko A moko. Bíblia. Bible. A Bíblia não me disse Bible elobi na nga te. que essa mulher. Ete mwasi oyo. Eu amei essa história. Nga nalingi mana sepe na Eu histoire amei oyo. essa história. Eu Nalingi. só ouvia dizer. Nga Eu nabandeka lia koyoka pe nabande kotanga. aleatoriamente. Nabande Ok. kotanga. O servo de Deus Namoni nayoka basa na nzambe. citava o capítulo. Babande koloba Eu chapitre. lia. Nga nabande Mas se calhar kotanga. eu não entrava na Mais tam so revelação. nabande kokota te na Mas révélation. procurei entrar na Mais na revelação. lukaki na kota na E eu amei mabomba essa mi. história. Nga vraiment na sepeli Amei na muito. lingi histoire oyo Sabe por mingi. quê? Oyebi pona nini? Porque Po ete essa mulher mwasi oyo não tinha carros de luxo. azalaki na mutuka de luxité. Ela não vivia na centralidade. Abande kovivre te na centralidade. Ela não tinha peruca. Ye azalaki ne pe na peruka te. Ela não tinha grandes fatos. Azalaki na ye pe te na bacomplet Mas a minene. Bíblia me Mais diz Bible elobi que na essa nga. mulher tinha um azeite. Mwasi azalaki nde na Essa mulher mafuta. tinha Mwasi provisão azalaki na provision da visão de ya Elias. vision ya Eli. Aleluia. Oh, amen. Aleluia, bem Gloire amado. à Jésus. Procura ser a provisão. Lukoza na provision. Procura ter as coisas essenciais que Deus Lukoza na makambo essensiel ya Nzambe. possa trabalhar na tua vida. Eko kosala na vie na yo. Lógico, também não vamos deixar de ficar bonita. Né? Logique tokotika pe te kotika koza. Não vamos deixar. Tokotika Mas te. temos que trabalhar a parte Mais mais sengeli importante tosalela vraiment A partie parte importante. fundamental. Partie eza que fondamentale. Deus gosta. O Nzambe alingaka. Eza O moto. interior. Kati na biso. O interior. Kati na biso. Foi o interior que Eza- falou mais alto na vida kati dessa nde moto mulher. ekangaki na via mwasi oyo. Ela até, se calhar também algumas mulheres tinham azeite. Tamsube basi Eu msubi não azalaki na sei. mafuta ngai nayebi Mas nanga Deus te. localizou o interior dessa mulher. Mais Nzambe alokalizaki kati ya E mwasi quando oyo. localizou o interior dessa mulher, Ntango alokalizaki kati ya ela mwasi oyo. encontrou duas coisas tremendas: yakutaki makambo mibale ya makasi. azeite Mafuta e a farinha pe farine. para alimentar Mpo na o kolesa seu servo. mosali na ye. Aleluia, Oh, bem amado. amen. Ela não tinha como Ye azalaki na lolenge te não viver a vivre a bênção do Senhor. lipamboli ya Nzambe. Ela tinha duas Po coisas ete azalaki na tremendas. biloko mibale ya Duas makasi. coisas tremendas Biloko ya mibale ya que Deus makasi. impactou a vida Nzambe dela impactaki vi na por ye. intermédio do servo de Na Deus. nzela mosali na Nzambe. Aleluia. Amen. Fale comigo. Lobelongo na nga. Eu sou a provisão Nga naza provision desta visão. ya vision yo. Bem amado, você que está declarando na tua boca. Balinga miyone mtu ozodeklare na Se monoko na quando yo. saís daqui e fizeres o contrário, isso é Soki problema soki obimi seu. awa osala le contraire problème eza yo. Eu sou Nga a naza provisão provision desta visão. ya vision oyo. Eu sou o equilíbrio Nga naza équilibre desta visão. ya vision oyo. Aplaudimos em nome de Jesus Cristo. Tobeti maboko na kombo na Yesu. Pai, que Deus te abençoe. Papa Nzamba Mãe, que pambola Deus te yo. abençoe. Nzamba pambolo yaya. Bem amado, Bien-aimé, estou a terminar. nazokenda suka. Deixa eu te dizer. Tika na yebisa yo. A visão, Vision muitas das vezes tem fome. mbala mingi eza na nzala.
A visão, Vision. muitas das vezes ela tem fome. Mbala mingi yaza na nzala. E vocês sabem qual é a fome da visão? Bino boyebi nzala nino e vision eza nango. Alguém sabe a fome da visão? Moto moko ayebi nzala ya A vision. fome da visão Nzala ya vision. é encontrar Eza kokuta. mulheres, Basi. homens guerreiros, Mibali para guerrier. trabalhar Pona em kosala. prol dela, Pona kosala. a favor Na dela. faveur na ye. Não é encontrar pessoas Exate que kokuta levam bato. ela no Oh, desequilíbrio. mas homem mais na Não seja o desequilíbrio. desequilíbrio desta Kozala visão, desequilíbrio vision oyote. mas seja o guerreiro, Zala guerrier. seja a guerreira Zala que guerrier vai zomasi. trabalhar Oyo para o akosala. avanço Pon dela. avancement Aleluia, ya bem vision amado. oyo. Amen. Aleluia. Oh, amen. Aleluia. Gloire à Jésus. Aleluia. Amen. Deus vos abençoe. Zamba pambola bino. Levantemos, por favor. Totelemi, totelemi, totelemi. Tozaya kotelema. Afinal de contas, Nzokande. afinal de contas, Nzokande. nós estamos aqui hoje Biso tozawa é para lelo. aquecer, Eza pona kotoka. certo? Toza É para pototokisa. aquecer. Porque Pototokisa. estamos aonde? No nosso culto de quê? Pote toza wapi na kiti na bisha nini? Culto de quê, povo do tempo da verdade? Kiti ya nini libota temps de la vérité. Aleluia, povo abençoado. Gloire à Jésus. Bem Oh, amado, bien-aimé. fecha os teus olhos, Kanga missionnaire. coloca as tuas duas mãos no coração, Sa motema, maboko no mibale na motema. repita comigo. Répétez longo nanga. Pai Santo, Papa mo santo. nós te agradecemos Biso totondi yo. por essa palavra. Pona maloba oyo. Pai, Papa. obrigado por essa bênção. Merci pona lipamboli oyo. Pai, Papa. não permita Kotika te. que eu seja Etengana zala. o desequilíbrio Déséquilibre. desta visão, Ya vision oyo. destes servos, Ya basali. mas permita Metika ete. que eu seja Ngana zala. o equilíbrio, Équilibre. a provisão Provision. desta visão, Ya vision oyo. para que ela Poete ye. possa expandir, Ekwa kopanzana. possa fluir, Ekwa kovolue. possa evoluir. Ekwa koevolue. No nome de Jesus Na Cristo, kombo na Yesu Kristo. faremos. Tobondeli. Continua a orar, bem Continue amado. kobondela bien-aimé. Poderoso, Criador do céu e da terra. Oh, Nzambe mokele Pai, likolo nessa pena tarde se. nós te Papa na agradecemos poko por lelo essa biso palavra. tozongisi matondi Pai, mpo na nós te parole. agradecemos pelo Papa teu biso favor. toremercie yo Pai, nós te papa. agradecemos pela tua graça. Papa to remercie Pai, ngolu nós te na yo. agradecemos pela tua potente Papa mão. to remercie yo. Obrigado por Oh, tudo. merci pour na nyonso. Obrigado por tudo que Merci acabaste de pour na fazer. nyonso oyo tosili kos- Obrigado por permitir que essa mensagem Merci mpe totika te message oyo. fosse pregada na tarde de hoje. Eteyama na poko ya lelo. Permita, Deus, Permettre Nzambe. que nós sejamos, Pai da Ete glória, biso tozala papa a na provisão, kembo. Provision. o equilíbrio Équilibre. desta igreja. Ya église Pai, oyo. nós não queremos ser Papa biso tolingi te kozala. desequilíbrio Déséquilibre. desta igreja. Ya église No oyo. nome de Jesus Na Cristo. kombo na Yesu Pai, Kristo. continua a operar. Papa continue Pai, kosala. continua a tratar Papa nossos continue corações. kotrate mitema na Pai, as biso. fraquezas são muitas. Papa, As fraquezas são muitas. bolembo Mas, ezebele. por favor, Oh, s'il te plaît. sustenta-nos. Simba biso. Sustenta-nos. Simba biso. Para que nós também possamos Pwete biso pe sustentar tokoka. essa visão. Simba vision Porque a tua oyo. palavra diz Pwete que maloba na a lobi. provisão sustenta a visão. Provision simba Oh, ka Deus da vision. glória. Oh, papa na Deus, não kembo. te cales. Papa, Continua a nos guiar. continue kokamba Continua a biso. nos brindar Continue kokamba com biso. boas mensagens. Na ba message ya Continua a malamu. usar Continue o teu kosala. servo Charlie. Mon servant Onde ele Charles. está, Pai E da pa glória. yakuta mi papa Porque na ele é a kembo. visão Oh, pwete essa vision. desta E igreja. église Ele é a oyo. visão E essa vision. desta igreja. E a église Senhor, e oyo. nós Oh, na kati somos na a biso. provisão. Tozaba Permita provision. que nós lhe apoiemos. Permeta ete biso Permita que toapuye nós ye. coloquemos E pontes. permette biso Para que tozaba ele point. possa fluir. Pwete yakwa Para kwa que ele evolue. possa ir mais Pwete kwa além. kende susu Oh, no Deus sika. da glória. Oh, Nzambe na Não nos kembo. deixe, porque cada dia Kotika biso te pwete chaque jour. nós estamos aqui Biso toza para nos awa. dar forma Pwete transformer biso. trabalhar o nosso E caráter. pwete traiter caractère na Deus da biso. glória. Papa na Nós kembo. te pedimos, Biso to no sengi yo. nome de Jesus Na Cristo, kombo na Yesu Kristo. no nome de Na Jesus kombo na Cristo, Yesu Kristo. no nome de Na Jesus kombo na Cristo, Yesu Kristo. no nome de Na Jesus kombo na Cristo. Yesu Kristo. Aleluia, Oh, amen. aleluia, Gloire à Jésus. aleluia. Oh, 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 Bem oh. amado, continua a Oh, orar. bien-aimé, continue Bem amado, comme de não là. te cales. Bien-aimé, Bem amado, se disponibiliza bien-aimé, se disponibiliser. para ser a provisão
provisão dessa Pona visão. koza provision vision Para oyo. ser o equilíbrio dessa Pona koza visão. l'équilibre vision oyo. Para você carregar a bênção dessa Wete visão. yo me malipa mona Bem vision amado, não oyo. te cales. Bien-aimé kokanga te. Não te cales. Bien-aimé kokata Essa te. igreja precisa de ti. Église eza na posa na Esta yo. visão precisa de ti. Vision eza na posa na yo. Continua a interceder. Eh, banda ko intercéder, Alléluia. continuez. Oh, amen. Alléluia. Jésus. Oh, il est le même. Jésus. Il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Yahweh. Jésus. Il est le même. Jésus ne change. Oh, il est le même. Il est le même. Jésus est. Jésus. Oh, Jésus est. Il est le même. Jésus ne change pas, il est le même. Il est le même. Oh Yahweh Nanga. Jésus. Oh Sabaoth. Il est le même. Jésus. Jésus ne change pas. Oh Abongwanite. Hey. Yesu. Abongwanite. Solo Abongwanite. Il est le même. Jésus, Yahweh, il est le même. Jésus ne change pas, il est le même. Il est le même. Yahweh Nanga. Jésus. Oh Sabaoth. Il est le même. Jésus. Jésus ne change Oh pas. Kota, il est le même. Il est le même. Oh Sabaoth. Jésus. Oh Sabaoth. Il est le même. Jésus. Jésus ne change Oh pas. Kata namona yo na lola Namona yo. Kolo namona yo na lola Namona yo. Kolo na lingi na simba yo masia Nasimba Kolo na yo. lingi na simba yo masia Nasimba Ole yo. tola masia. Alléluia. Oh ale ale. Amen. Oh ale ale. Alléluia. Jésus. Alléluia. Amen. Umundo kere komuna. Alléluia. Ele uselio. Amen. Ele está operando. Alléluia. Ale. Alléluia. Amen. Okata que lo adoramos Yahweh. Quero adorar. Oh, quero exaltar meu Senhor. Quero exaltar. Oh, quero adorar meu chamar. Quero adorar. Oh, cada quero exaltar meu Senhor. Quero Oh, exaltar. ale, ale, ale. Aleluia. Amém. Aleluia. Bem, amado, estamos a continuar a orar. Bien-aimé, nous continuons comme bon de là. Vai deixar a vida do apóstolo Charles na Aux boca autres do qui nosso Senhor. vivent, porte chana maboko akolo. Diga a Deus, Le banzambe. continua a usar esse A homem. continuer comme ça la moto yo. Deus, Zambe. onde este homem está, Et pas moto a azali. tua potente mão Et te le boko languya. alcança a vida dele. Et kende ko E sipa babo na tudo que ye. o Senhor preparou Yesu akolo para bokisi. esta visão por Bona intermédio vision dele, opona nzela que na nós ye. possamos viver. Et au bicho Oremos na em nome bako de vivre. Jesus To Cristo. bondeli na kombo na Yesu Kristo. Santo, 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 Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus é. Nós estamos a Oh, clamar, oh, Pai, pela yeah, vida yeah. do Oh, kata aleluia. Aleluia. Oh, ale, ale. Amen. Oh, ale, ale. Aleluia. Jésus. Aleluia. O Amém. mundo quer comunhão. Aleluia. Ele é o Senhor. Amém. Ele está operando. Aleluia. Ale. Aleluia. Amém. Oyema na simba yo masia. Nasimba yo. Oh, na simba yo na sola. Nasimba yo. Kolona lingina mona yo Yesu. Namona yo. Kolona mona yo masia. Namona Oh, yo. ale, ale, ale. Aleluia. Oh, ale, ale. Amen. Oh, ale, ale. Aleluia. Jésus. Aleluia. Oh, Amen. kata, ale, ale. Aleluia. Oh, ale, ale. Amen. Oh, ale, ale. Aleluia. Ale. Aleluia. Oh, Amen. Jésus. Bem, amado, estamos a continuar a orar. Bien-aimé, nous continuons comme bon de là. Vai deixar a vida dos servos de Deus na Aux mão do autres qui Senhor. fait basala nzambe na maboko Não te esqueça akolo. que esses servos Et qu'on passe la tête são a basalo. provisão dessa Mas igreja. a provision que lhe oyo. Diga a Deus, Ne peut pas saber. não falte nada na Et vida te deles. basange loko te Diga la vida alguma bango. coisa Le boa pe para a loto vida boko desse malade servo. pona tina fe basala Oremos em nzambe. nome de Jesus To bondeli Cristo. na kombo na Yesu Kristo. Il est vivant, hey.
Il est vivant, il est vivant, Yahweh, il est vivant. Quand il est vivant, Alléluia. 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 Quand il est vivant, Alléluia. Alléluia. Quand il est vivant, Alléluia. Alléluia. Quand il est vivant, Alléluia. 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 Jovanisié, 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 quand il est vivant. Alléluia. 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 Quand il est vivant. Alléluia. 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 Hakuna Mungu kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe Baba. Baba wa mbinguni, haleluya, hakuna Mungu kama wewe. Yesu Baba wa mbinguni, Yahweh, hakuna Mungu kama wewe. Oh, Shaddai, jina lako Jehova, jina lako Sabaoth, hakuna Mungu kama wewe Baba. Baba wa mbinguni, haleluya, hakuna Mungu kama wewe. haleluya, Baba wa mbinguni, Yesu, hakuna Mungu kama wewe. Jina lako Jehova, jina lako Sabaoth, hakuna Mungu kama wewe Baba. Baba wa mbinguni, haleluya, hakuna Mungu kama wewe. Yesu, Baba wa mbinguni, haleluya, hakuna Mungu kama wewe. Tu é Deus da minha vida, Yahweh. Tu é Deus da minha vida. Aleluia. Tu é Deus da minha vida. Aleluia. Tu é Deus da minha vida. Vou cantar, tu é Deus da minha casa, Yahweh. Tu é Deus da minha casa. Yahweh. Tu é Deus da minha casa. Yahweh. Tu é Deus da minha casa. Vou cantar, tu é Deus da minha vida, Yahweh. Tu é Deus da minha vida. Sabaoth. Tu é Deus da minha vida. Aleluia. Tu é Deus da minha vida. Vou cantar, papai fala uma coisa, Yahweh. Papai fala uma coisa. Sabaoth. Papai fala uma coisa. Jesus. Papai fala uma coisa. Bem amado, continua a orar. Bien-aimé, continue comme de là. Deixa a tua vida na mão do Tika vina Senhor. na maboko akolo. Deixa o teu trabalho na mão do Tika Senhor. mosala na maboko Deixa a akolo. tua família na mão do Tika família na Senhor. maboko E deixa akolo. também a nação angolana na mão do Nação Senhor. toda pesika na Oremos maboko em akolo. nome de Jesus Tozo Cristo. bonde lá na kombo na Yesu Kristo. Oh, tu é Deus da minha vida, Yahweh. Tu é Deus da minha vida. Senhor. Tu é Deus da minha vida. Jesus. Tu é Deus da minha Vou vida. cantar, tu é Deus da minha casa, Yahweh. Tu é Deus da minha casa. Aleluia. Tu é Deus da minha casa. Jesus. Tu é Deus da minha Vou casa. cantar, tu é Deus da minha vida, Yahweh. Tu é Deus da minha vida. Aleluia. Tu é Deus da minha vida. Tu Aleluia. é Deus da minha Vou vida. cantar, niye mwamba ni salama, Yahweh. Iye mwamba ni salama. Iye mwamba ni salama. Jesus. Iye mwamba ni salama. Oh, papa salanga inamona, Yahweh. Papa salanga namona. Ali Papa salanga inamona, namona. Yahweh. Papa salanga namona. Oh, Yahweh lo banga inamona, Yahweh. Elo banga namona. Osamba lo Elo banga namona. Amula. Elo banga namona. Seja louvado, Louvado. louvado, Seja louvado. seja louvado, Louvado. seja 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 louvado, Seja louvado. a minha vida, Jesus, Louvado. seja louvado, Seja louvado. minha casa, Jesus, Louvado. seja louvado, Seja louvado. a minha igreja, Jesus, Louvado. seja louvado, Seja louvado. seja louvado, 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 Louvado. seja louvado, Seja louvado. a minha vida, Jesus, Louvado. minha casa, Seja Jesus, louvado. a minha vida, Jesus, Louvado. seja louvado, Seja louvado. Bem amado, Bien-aimé,
Deus disse em visão: Zambalo bivision. Charles, Charles. levanta. Telema. Levanta. Telema. Porque é o Deus Pode vai saber. deixar cair os Dans embondeiros. ce coin ça baba. Bem amado. Bien aimé. Qualquer tipo de situação Le legue de que cette você está situation. passando, Oh yo je ça. tanto na tua casa, Eza na como na no yo. trabalho, Le coin de isso mosala. significa que é o Eza emboldeiro. la qui se que E ça tu estás baba. aqui nesta visão, Et ce que ça a tem visão yo. autoridade Yo zana de bokoti. machucar o emboldeiro. Yako kwesa. Começa a mandar fogo Kanda agora. kotinda moto siko yo. Na baba Vai impedir o banyoso. crescimento da tua Oh vida. oh 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 oh. Yeah. Nom de Jésus. Oh, likolo ezalata pembeli nakota la mola kembola yo yawe. Oh, likolo ezalata pembeli nakota la mola kembola yo yawe. Jesus. Oh, glória ao seu casa de Deus aqui na terra junto com os homens. Glória. Oh, likolo ezalata pembeli nakota la mola kembola yo yawe. Jesus. Musique. Alléluia. Oh, gloria, gloria au Seigneur. Gloria, gloria au Seigneur, Yahweh. Gloria au Senhor. Aleluia. Oh, gloria ao seu casa de Deus aqui na terra junto com os homens. Glória ao Senhor. Aleluia. Oh, likolo ezalata pembele nakota la mola kembola yo Yahweh. Aleluia. Oh, bajelu bakita wana se tokota tombola kembwa Nzambe. Aleluia. Oh, likolo ezalata pembele tokota tombola kembola yo Yahweh. Aleluia. Oh, likolo ezalata pembele tokota tombola kembola yo Yahweh. Oh, kembola yo Nzambe nanga kembola yo mokonzi nanga Yahweh. Aleluia. Oh, kembola yo Nzambe nanga kembola yo mokonzi nanga Yahweh. Aleluia. Oh, kembola yo Nzambe nanga kembola yo mokonzi nanga Yahweh. Amona. Eu quero viver. 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 Amém? Gloire à Jésus. Amém, bem amado. Amen. Amém. Amen. Agora vamos dançar um bocadinho. Sigoto sobi na O mwa diabo muke. saber Pote diaba que yeba. esta visão Vision oyo. não é dele. Eza yete. Esta visão é de Deus. Vision eza nzambe. Amen. Amen. Mexe o corpo. Ningisa nzoto. Jesus. Oh, glória ao seu casa de Deus aqui na terra junto com os homens. Glória ao Senhor. Oh, glória ao seu casa de Deus aqui na terra junto com os homens. Glória ao Senhor. Louva o Senhor. Alguém que possa gritar glória a Deus. Jesus. Oh, likolo ezalata pembele nakota la mola kembola yo Yahweh. Jésus. Oh, likolo ezalata pembele nakota la mola
Tombola kembola yo Yahweh. Alléluia. Kata gloria use o casa de Deus. Aqui na terra junto com os homens. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Kata il est vivant. Alléluia. Alléluia. 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 Maranatha. 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 Kata Maranatha. Alléluia. Alléluia. Kata Maranatha. Alléluia. Alléluia. Wabishima Alléluia. Wabishima Alléluia. Wabishima Alléluia. Wabishima Alléluia. Wabishima Alléluia. Wabishima Alléluia. Seja louvado. 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 Na minha vida, Jesus. Seja louvado. Na minha casa, Jesus. Seja louvado. Seja louvado. Seja louvado. Seja louvado. Seja louvado. Aleluia! Glória a Jesus. Bem amado, Balingami. quando se trata Ceux qui sont de cambo. dançar para a Yakobina. honra e glória de Pona Deus, honneur pequeno nzambe. você tem que sair da tua área de conforto, amém? Yesengelo bimane Se suko Davi como rei saía da área de conforto, Vilo kama konzabane ko bimane suko fobongo biso. aleluia! Amen. Aleluia! Glória a Jesus. Bem amado, chegou a hora de mexermos os bolsos. Balinga me komitango to simba ba poche. Faz favor, coloque a tua oferta na mão. Sa makabono na maboko. Tira mesmo aquele mesmo que você está guardando, tira. Zoave ma oizo bomba wan. Eu estou a ver mesmo a mexer os bolsos, as pastas. Assim tá bom. Amém? A alegria faz bem. Amém? Sengo sarabie. Levanta a tua mão, não é? Tombola loboko na yo. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Papa nzambe na kembo. nós te agradecemos Biso tozongi sema por tonde. tudo que o Senhor fez no dia de hoje. Na nyonso kolo sali na poko lelo. Pai, não queremos terminar Papa tolingi te ko sem sukisa. ofertar. Sans offrir yo. Pai, porque essas ofertas Papa bo frande oyo. significam muito Ezo signifie mingi. para o avanço da sua obra. Bon avancement evra na yo. Abençoa toda mão Pambola maboko que vai nyonso. ofertar. Pai, Papa, e toda aquela mão maboko que nyonso. não conseguiu no dia de Oh, hoje, bakoki te na mokolo ya lelo. abençoe Pambola. para que da próxima vez Po ete mbala consiga sima. te ofertar. Bakoka No kopesa nome yo. de Jesus Na Cristo. kombo na Yesu Kristo. Amém. Amen. Passamos para ofertar a Deus. Toleki tozofri nzambe. Oh, Jésus.